Prontinho, então vamos lá? Bem, essa semana foi postado para vocês lá uma videoaula falando sobre a continuação de PG, na verdade, sobre a soma dos termos de uma PG. Vocês devem ter reparado que existem dois tipos de progressões geométricas, isso não acontecia, né, na progressão aritmética, enquanto eu estou recebendo o pessoal que eu vou comentando, né? Que na PG, além de pegar termo a termo e somá-los, nós temos também a PG infinita. É muito possível, e eu separei um exemplo aqui para a gente poder, dois exemplos para a gente poder estar trabalhando a ideia de PG infinita. Então, por exemplo, a PA não tem PA infinita, mas a PG tem, e ela, em geral, ela é decrescente, né? Ela começa no número grande e vem diminuindo para um número pequenininho, o que a gente chama de série convergente. Eu vou tentar explicar isso, vou abrir aqui um conhecido de vocês, que é o Excel, para poder estar tentando explicar melhor o que é isso, né? E vamos embora lá para os exercícios. A gente, em geral, sempre começa por um mais tranquilinho, né? Então, aqui eu selecionei o exercício 3 da lista da semana. Tá joia? Qualquer dúvida aí, qualquer intervenção, é só abrir o microfone e me chamar. Bem, então, por que esse primeiro exercício está aqui? Em primeiro lugar, porque a gente consegue resolver esse exercício sem nenhum conhecimento de PG. Como eu fiz na aula passada, pelo menos eu tentava, acho que eu conseguia, né, resolver alguns exercícios sem a utilização de uma fórmula, decorar uma fórmula, decorar um processo. A gente intuitivamente conseguia resolver. Então, esse exercício está aqui em razão disso, tá certo? A gente consegue, com conhecimentos básicos de matemática, resolvê-lo. Então, vamos lá. Uma fábrica vendia 12 camisetas por mês para certa rede de academias desde janeiro de um determinado ano. Devido ao verão, essa venda foi triplicada a cada mês, de setembro a dezembro. Qual foi o total de camisetas vendidas nesse quadrimestre e a média de vendas por mês durante o ano? Então, são duas perguntinhas, né? Deixa eu aceitar mais a Vivian Lima aqui agora. E vamos lá. Bem, não tem pegadinha, né? É só você ficar atento aí ao enunciado que a gente consegue, até com certa facilidade, interpretar esse problema. Então, eu acho que eu posso começar assim. Por exemplo, vamos colocar assim, janeiro. Até uma parte que é bem tranquila, tá? Eu acho que eu vou tentar ser bem detalhista. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, por exemplo, e março, porque começou a se modificar somente em setembro, né? O que aconteceu? Ele vendia, né, 12 camisetas por mês, desde janeiro. Então, digamos que janeiro, fevereiro e março foram fabricadas 12, depois outras 12, vou colocar uma vírgula aqui, né, assim, e depois outras 12. O mesmo se repetiu no próximo trimestre, vamos chamar assim, né? Março, abril, maio, junho. Isso aqui eu acho que dava até para você abreviar numa questão, né? Fazer isso até mais rápido do que eu estou fazendo, mas é só mesmo para quem ainda nem tinha lido o enunciado começar a se inteirar do problema, né? Então, abril, maio e junho também sempre foram 12 camisetas. Aí foi julho, agosto e setembro, aí já mudou um pouquinho. Por quê? Deixa eu receber mais uma pessoa aqui. Nicolas. Porque julho, pelo enunciado, manteve-se em 12. Agosto também manteve-se em 12. Mais uma pessoa. O Edson. E setembro, a venda triplicou. Segundo a informação, ó, essa venda foi triplicada a cada mês, de setembro a dezembro. Isso caracteriza uma PG, conforme nós já estudamos PG na aula passada. Então, eu poderia dizer, vou trocar a cor aqui, tá? Que em setembro foram 36 camisetas. E aí ele continua com outubro, novembro, dezembro para fechar o ano. Outubro, novembro e dezembro para fechar o ano, sempre triplicando o número de camisetas vendidas. Mais um pouquinho. Então, a gente consegue fazer isso sem fórmula, né? Então, a gente pode, vamos lá, estou colocando de vermelho aquilo que a gente obteve a partir de um cálculo, né? O tudo 12 foi fixo, a gente nem calculou. Então, se a gente triplica eu já ia falar a resposta, o 36,
vai dar 108, tá? Então, 36 vezes 3 vai dar lá o 108, que foi triplicando a cada mês. Já vou preenchendo aqui, 108. Novembro triplica de novo, então 108 vezes 3 vai dar 324, essa também dava para fazer de cabeça. E triplicando 324, vai dar o 300 três vezes, né? Que vai dar 900. E o 24, três vezes também, fazendo aí de particionado, né? Daria 72. Então, daria 972 em dezembro. A gente sempre triplicou. Repare que isso é uma PG, só colocar aqui, quanto que eu falei? 972. Isso é uma PG, aliás, a PG ela poderia começar aqui, né? Ó, daqui para cá ela sempre foi multiplicado por 3, a gente poderia tratar dessa forma. Tínhamos até uma fórmula que a gente poderia recorrer também para poder encontrar esses valores, mas reparem, não foi preciso. Tá certo? Pronto, a gente já estabeleceu aqui uma estratégia de resolução das mais simples, sem conhecimento nenhum de algo específico em matemática, que é a progressão geométrica. Então, de cara, ele pergunta qual foi o total de camisetas vendidas nesse quadrimestre. Aí, o quadrimestre que ele se refere, né, é de setembro a dezembro. Então, é o que eu destaquei aqui em vermelho, né, porque cada grupinho desse aqui é um trimestre, quadrimestre, a gente acrescenta mais um mês, no caso de setembro a dezembro. Basta que a gente some isso, tá certo? Então, se a gente indicar aqui essa soma também, se alguém aí tiver com uma calculadora em mãos e já quiser fazer isso para a gente, ó, tiver, enquanto eu escrevo, ó, 36 mais 108, mais 324, mais 972, a gente já ganha aí um minutinho. Alguém tem a resposta? Senão eu vou usar a minha. Vamos lá, ó. 36 mais 108, mais 324, mais 972. Está dando 1.440. Então, deixa eu dar uma guardadinha aqui. Pronto. Então, digamos que se seria uma letra A, então já está respondido aí 1.440, seria a resposta do total de camisetas vendidas nesse quadrimestre. Aí, logo em seguida, ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com PG, a gente pode, por uma questão burocrática, finalizar, né? A média de vendas. Então, a média de vendas durante o ano, né? Então, durante o ano são 12 meses, a gente tem que pegar esse somatório aqui total. O que está de vermelho, a gente já sabe que são 1.440 camisetas. Eu tenho aqui mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ocorrências de 12 camisetas. Eu vou representar por 8 vezes 12, é óbvio. Isso, 8 vezes 12, na verdade, se 12 não é de ano, é 12 camisetas e 8 meses, tá? Só para ficar claro. A gente também chama a média de um xizinho, uma barrinha, né? Vou tentar acertar esse traço de fração aqui para ele ficar retinho, se for possível. A mão livre é meio chato. E dividir por 12, né? Porque por ano, aqui eu contemplei, só para quem não acompanhou, então aqui eu estou contemplando 4 meses. Aqui eu estou contemplando 8 meses, por isso estou dividindo por 12, né? 12 meses. Então, 8 vezes 12 dá 96, essa eu sei de cabeça. Então, vai ficar 1.440 mais 96, está dando 1.530 dividido por 12. Já vou fazer direto, tá? Dividido por 12, 128. Então, só escrevendo aqui agora o que eu acabei de fazer, 1.536 dividido por 12, que vai dar 128 de média de produção de camisetas. Então, foi um exercício de uma universidade, né? Antes, provavelmente, dela se integrar ao FMSM, antes dela se integrar ao Enem. Então, sem fórmula, apenas com raciocínio da ideia de triplicar sempre, tá? Então, dúvidas não, né? Bem tranquilo? Qualquer coisa é só abrir o microfone aí. Porque o próximo a gente já vai ter que utilizar um ou outro recurso aí de PG, tá? Então, diz o seguinte, um pêndulo simples de comprimento L é colocado em movimento tem sua primeira... E tem, está errado, tá? E tem, que não tem, não. E tem sua primeira oscilação formando um arco que mede 200 centímetros, conforme a figura.
Ok, vamos parar a leitura aqui só para entender o que é isso, para a gente já não ficar amedrontado com essa figura. 200 centímetros é esse comprimento aqui. Deixa eu dar o zoom que eu vou tentar fazer certinho também. A mão livre é meio difícil, mas vamos lá. Ó. Isso aqui, ele está falando que mede 200 centímetros. 2.000, né? 2.000 centímetros. Isso aqui. Que mede 2.000 centímetros. É o arco, né? Então, isso aqui é um arco, né? Essa coisinha que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos em matemática de arco. Então, beleza, é isso aí. 2.000 centímetros. Então, se eu falei 200, eu errei. São apenas 200. São 2.000. Beleza. Então, se você imaginar um pêndulo, né? Digamos que com a força do atrito que o próprio ar exerce sobre ele, ele vai diminuindo esse arco, né? Então, se esse aqui é o primeiro movimento, igual a gangorra, né? Você pega bastante impulso, se você parar de oferecer impulso numa gangorra, a sua descrição de arco ela vai ficando cada vez menor. Então, seria de tipo, o próximo arco seria essa coisa aqui em azul, aí o próximo arco de movimento que ela iria descrever seria uma coisa mais ou menos assim, e assim por diante, tá? O próximo arco ainda seria um pouquinho menor, e assim por diante. Tá legal? Então, isso seria o movimento normal aí de um pêndulo. E ele vem conversar com a gente a respeito de uns números, para a gente poder, então, encarar o problema. Diz assim, o comprimento do arco que corresponde à segunda oscilação será de 3/4 do comprimento do arco que corresponde à primeira. O que isso quer dizer? Que ele é menor, né? Se ele é 3/4, para os mais espertinhos aí, que gostam mais de matemática, poderia até dizer que 3/4 equivale a 75%. Para quem enxergou isso aqui, talvez fique mais claro que... De onde que você tirou isso, Vitor? Porque 3 dividido por 4 é 0,75. E se a gente multiplicar isso por 100, vai dar lá 75%. Então, é 75%, portanto, ele é menor. Como eu disse, vai diminuindo. Só que ele, de certa forma, ele te estabelece para você uma constante, né? Porque ele fala o seguinte, ó, o comprimento do arco da oscilação seguinte, que seria essa minha amarela aqui, ó, que eu registrei, né? Que seria a terceira oscilação, né? Será de 3/4 do comprimento anterior, e assim por diante. Então, repare que isso, a cada oscilação nova e menor, ela vai ser 3/4 menor. Será 75% da anterior. Supondo que o movimento do pêndulo não seja interrompido, ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui para sempre, cada vez um pouco menor, qual a soma dos comprimentos em metros de todos os arcos percorridos? Então, antes da gente tentar aplicar qualquer conhecimento de PG, eu já estou com o meu Excel aberto aqui, já que o meu computador ele é lento, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria isso na prática, fazendo alguns cálculos. Por exemplo, vou colocar assim, primeira, vou chamar de volta, tá? Não chega a ser uma volta completa, mas primeiro arco, né? Primeiro arco. Segundo enunciado, uma medida ali de 2.000 centímetros. Segundo arco. Aqui ele não copiou, né? Mas o próximo eu já consigo fazer automático. Segundo arco. Espera aí. Pronto, segundo arco. 3/4 do anterior ou 75% do anterior. Eu vou usar o recurso do computador aqui, que eu vou pegar o valor anterior e multiplicar por 3 e dividir por 4, porque na verdade é isso. Tá? Então, 3/4 basta pegar o valor anterior e multiplicar por 3 e dividir por 4, que deu 1.500. Então, para quem fala assim, porque ele está fazendo no computador. Não, é isso aqui que eu estou querendo te mostrar. O primeiro arco, né, que é de 2.000, que já foi estabelecido, me dá a condição de calcular o próximo arco, segundo o enunciado, multiplicado por 3/4, que é o meu próximo termo. Olha, se ele falou em multiplicação, tá com cara de ser PG. Então, eu tenho, para encontrar o próximo termo aqui, ó, eu vou pegar 2.000, multiplicar por 3/4, quer dizer, multiplica por 3 e divide por 4. Tá fazendo bem devagar. 2.000 vezes 3 vai dar 6.000, 6.000 dividido por 4 vai dar 1.500. Aí o Excel já me deu essa resposta. Mas eu não estou lá para fazer conta, entendam. Agora que vem a parte legal. Então, se eu pegar aqui agora os próximos arcos
e o Excel, ele não vai copiar esse númerozinho para mim, não tem problema, vamos lá. Eu vou ter que mudar na mão aqui o terceiro. Eu vou ter que pegar o anterior e calcular 75% dele. Então, eu vou ter que pegar esse aqui, que é o 1.500, multiplicar por 3 e dividir por 4. Então, fazendo essa conta, digamos, automaticamente, está dando 1.125, tá? Então, quem está fazendo... Eu não estou preocupado com o número, não quero que vocês fiquem fazendo esses números, né? Mas eu quero te mostrar ali uma particularidade do que seria uma PG infinita. Então, os próximos aqui, os próximos arcos, o quarto, vou colocar assim, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, estou abreviando aqui, para poder ficar um pouquinho mais rápido para mim, então, os próximos arcos, e eu vou utilizar o recurso do computador para ele também fazer isso mais rápido para mim, é só eu puxar aqui. Reparem, ele está me mostrando os próximos tamanhos. Sem noção conseguir fazer esses cálculos aqui, ó, e tem muitas casas decimais, eu posso até diminuir. O Excel também tem esse recurso, reparem, ó, uma casa decimal, por exemplo. Ó. Tá? Então, a coisa está sempre sendo 75% da anterior. Aí eu vou continuar, tá? Eu vou pegar aqui os próximos arcos, vou esticar aqui, ó, 18 arcos, por exemplo, 18 movimentos, e vou continuar puxando aqui para mostrar para vocês os próximos tamanhos. Repare que está cada vez ficando menor, né? É óbvio. Eu vou puxar mais um pouquinho, vou puxar aqui um total de 30 arcos, acho que aqui já dá para 27, até caber na tela. Olha o que está acontecendo, cada vez menor. E eu vou fazer o seguinte, repare, então já não vai caber tudo, né? Mas repare que está assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos eles, sempre 75% do anterior. O Excel ele tem um recurso aqui que manda somar isso tudo sozinho para mim. Então eu aperto o botãozinho aqui. Repare que ao somar isso tudo, olha a resposta do Excel. 7.996. Deixa eu colocá-la aqui do lado. Tá aqui, ó. Vou deixá-la bem grande, inclusive. Quer ver, ó? Pronto. Essa aqui, 7.996. Aí eu vou estabelecer mais alguns arcos aqui, tá? Ó. Eu vou lá até o, sei lá, até eu caber aqui na minha tela, o arco de posição 41, e vou continuar com essa cópia. Repare que os próximos arcos são tão pequenos, mas tão pequenos, porque 75% de uma coisa, 75% de 1 centavo existe, mas é muito pouco, porque eu não consigo nem moedas para quantificar isso. E se eu sempre fizer 75% de uma coisa muito pequena, essa coisa pequena sempre vai existir. Isso parece meio louco, né? Por isso que eu fiz questão de trabalhar essa questão por aqui, para a gente poder entender o que é uma coisa infinita. Porque às vezes está além da nossa imaginação. Eu vou aumentar as casas decimais. Vou devolver as casas decimais que eu tirei. Reparem. Então, sempre que você pega uma coisa, vamos voltar lá em cima, ó. A próxima é sempre 75% da anterior. Se ela é 75% da anterior, ela vai estar sempre diminuindo. Então, diminuiu, vai diminuindo. Ó. Eu estou lá na linha 41. Então, se eu, porventura, continuar mais um pouco, eu não vou fazer isso mais, repare que os próximos valores, eles vão ser 75% do anterior, e ele vai ser cada vez menor ainda. E eu vou mandar o Excel somar isso de novo para mim. Reparem, somei. Olha quanto que deu. 7.999,99. Vou roubar uma casa decimal. Reparem que no início, esse número mais esse número que eu vou colocar de vermelho aqui, ó, 2.000 mais 1.500, tem um efeito muito grande. Mais 1.125. Esse número vai crescendo. Mas à medida que a gente vai alongando, repare que eu estou somando aqui menos de centavinhos. Reparem que essa soma, eu vou carregá-la aqui para o lado também, ela já não é tão distante da soma que eu tinha lá na linha 21. Reparem, até a linha 21, que eu vou destacar de amarelo, dava 7.996. Da linha 21 até a linha 48, quer dizer, mais que dobrou, eu tive um acréscimo, digamos, de... Peraí. Apaguei. Peraí. Só um minutinho. Eu tive um acréscimo, digamos, de 3 unidades. Se alguém não entendeu, abra o microfone. Repare, até a linha 21 eu mandei o Excel somar o comprimento de cada arco.
deu para mim 7.996. Aí depois eu acrescentei muito mais de 21 linhas, ou seja, do 21 até o 48. Ele acrescentou apenas 3 unidades. Por quê? As últimas medidas de arcos, que é o fenômeno que nós estamos estudando, são tão pequenas, mas tão pequenas que não acrescentem muita coisa. Por isso a gente diz, então, que isso é uma soma que vai convergir para um número. Tá com cara dessa conta da 8.000. Com muita cara dessa conta dá o número 8.000, repare. E se eu continuar somando aqui, e aí eu não vou fazer, porque senão eu vou ficar aqui para sempre, lembre-se que isso é infinito. Eu continuar puxando essa sequência e continuar aqui puxando o tamanho de arco, os números serão, olha, muito próximos de zero, ou seja, praticamente não acrescenta nada neste número aqui. Viu que doideira? Isso é uma coisa muito doida e, de certo modo, muito legal para quem é matemático, né, e gosta de estudar esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Porque o exercício ele diz isso. Onde que diz isso? Ele fala assim, supondo que o movimento do pêndulo não seja interrompido, ou seja, ele se move para sempre. Qual a soma dos comprimentos em metros de todos os arcos percorridos? De todos até o infinito. Mas como é que eu vou somar uma coisa que não existe? É uma convergência. Então, os últimos números são tão pequenos, mas tão pequenos que não influenciaria na soma. Então, a título de montagem aqui, eu vou colocar o próximo, porque eu já tinha feito a conta aqui do lado, 1.500. O próximo é 3/4 desse, né? Então, se eu estipular aqui que o próximo também deve ser multiplicado por 3 e dividido por 4, eu vou colar aqui do lado, ó. Tá dando aqui, ó. Opa! 1.125. Eu não preciso de continuar isso por 2 motivos. Primeiro, que vai me tomar muito tempo. Segundo, que eu não vou conseguir terminar, porque vai até o infinito. Aí a ideia é, e assim por diante. Sendo que isso não termina. Então, como que eu vou somar uma quantidade de valores? Pense, olha que doideira. Esse, mais um monte de outras coisas que estão aqui que eu não estou sequer vendo. Aí, meus amigos, dificilmente eu falo isso para os meus alunos, mas agora chegou a hora de eu revelar. Você vai ter que decorar uma fórmula. Olha para mim. Você vai ter que decorar uma fórmula. Aqui não tem jeito. Ou você vai fazendo aqui igual, ou você faz conforme eu fiz no Excel. E eu, de certa forma, eu visualizei, porque ele fazia todos os cálculos rápidos para mim, que essa soma dá 8.000, ou então você utiliza a fórmula. Então, só que a fórmula ela é simples. Então, assim, eu peço desculpas, mas tem hora que o professor não consegue, assim, é uma fórmula. Tá? E eu sempre vou abrir mão das fórmulas, podem ter certeza. Então, a gente vai colocar assim, quanto que dá essa soma? A soma, vamos colocar, descrever direitinho, tá lá no vídeo, o que é uma soma de uma PG infinita. A soma a gente chama de S, né? A fórmula é só isso aqui. A1, isso aqui não é 9 não, tá? É um A. A1 dividido por 1 menos Q. Q, lembrando que Q é a razão. Só isso. Me acompanhe no cálculo. Quem é o A1? 2.000. Dúvidas? Abre o microfone na hora, não deixa passar dúvida. Ó, estou substituindo, tá? A1 é 2.000. Dividido por 1, esse 1 é fixo, tá? Menos a razão. A razão foi dada, a razão vale 3/4. Vou colocar aqui. O resultado dessa conta tem que dar 8.000. Tem que dar. Porque a gente já conferiu no Excel, né? E só pegando essa ideia, né? Aproveitando, né? Primeiramente, para entender o que é uma coisa infinita, né? Como eu disse antes de começar o exercício. Começa num número grande e a coisa vai diminuindo. Em geral, ela é decrescente, então vai diminuindo, 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 diminuindo. Ela nunca para de diminuir. 75% de uma coisa muito pequena é uma coisa menor ainda. Mas é menor, ela não é nula, ela não chega a ser zero, né? O Excel chegou a mostrar o número zero porque eu reduzi casos decimais. Então, vamos lá. Isso aqui agora ó, virou, digamos que, 7º ano do ensino fundamental. Divisão de frações. Mas antes, vamos melhorar essa coisa aqui. Ó. 2.000. Eu tenho que dividir por... Vamos melhorar. Eu vou fazer um amarelão aqui. Ó. Isso aqui. Que eu vou estar resolvendo isso aqui do lado, tá? É isso que eu vou fazer primeiro. Então, aqui tem um 1 no denominador. Então, o mínimo aqui entre 1 e 4 dá 4. Divide e multiplica, né? Assim, divide e multiplica. Então, ficou 4 por 1, 4, vezes 1, 4.
4 por 4, 1 vezes 3, 3. Ó, eu estou fazendo pausadamente, eu ainda não executei a divisão em si, porque esse outro amarelão aqui, eu estou fazendo esse cara aqui, está dando 4 menos 3, 1 quarto. Então, sobrou aqui 1 quarto. Agora sim, divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui faltou um zerinho, perdão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E 2.000 vezes 4, todos nós sabemos que vai dar 8.000. Então, PG infinita, sem forçar a barra, sem iludi-los, é a coisa mais fácil que tem, porque a fórmula ela é muito simples. É isso aqui. É só isso. Então, você tem que decorar. Bota no seu caderninho. Decorar. Tá? Escrever. Porque sem ela, tipo assim, eu não sei essa fórmula. Então, não dá para a gente criar este argumento aqui a fim de chegar na resposta, eu digo esperada, porque eu queria estudar isso com vocês antes de aplicar a fórmula grotesca. Tá legal? Mas essa fórmula resolve. E hoje ainda eu acho que eu aplico ela de novo. Acho que foi o próximo exercício que eu selecionei. Tudo bem então, pessoal? Ó, dúvidas aí, me xinga. Pode me xingar, não tem problema não. Mas fala assim, e fala um palavrão sem problema nenhum também, tá? Porque você não gostou. Mas a ideia é essa, tá legal? Então, ó, posso até compartilhar esse arquivo aqui depois do Excel com vocês, que mostra que uma soma, à medida que aumenta casas decimais, ó. Peraí. Ó, vai aparecendo números, estão vendo? Eu vou aumentando as casas decimais, ó, vai aparecendo números. Só que eles são insignificantes na soma, aonde ele tende a ser 8.000. Show de bola? Então, beleza. Vamos lá. Aqui. Próximo exercício. Ah, respondemos? Ah, praticamente, né? Porque ele quer saber a soma dos comprimentos em metros. Então, o tamanho de cada uma dessa linha aqui, dessas linhas aqui. Então, a gente já sabe que dá 8.000, aí eu esqueci de colocar, né? Porque eu estava focado em outra ideia, 8.000 centímetros. A gente pode arrematar aqui, vamos arrematar aqui, vamos pegar o pretinho mesmo, né? Trabalhamos a questão de unidade de medida nas primeiras aulas aí do ano, né? O que nós sabemos? Não sei passar de metros para centímetro. Divide por 100, multiplica por 100, divide por 1.000, multiplica por 1.000. Eu também não sei. Eu sei de uma coisa entre centímetros e metros. Eu sei uma coisa, e isso eu não esqueço. Eu sei que 100 centímetros é 1 metro. E você também sabe. Então, se você bate uma dúvida na hora da conversão, repare, a parte de PG já acabou há muito tempo, tá? Agora estou fazendo uma pequena conversão, que 100 centímetros é 1 metro, todo mundo já sabe. Como agora eu tenho 8.000 centímetros, 8.000 centímetros, eu quero saber quantos metros isso representa. Tá certo? Então, multiplicando aqui cruzado, vai dar x vezes 100. 100x, 8.000 vezes 1. 8.000, corta 2 zeros aqui, que já vai passar dividindo, né? Então, x é igual a 80 metros. Tá legal? Essa aqui foi a parte menos importante do problema, no que tange a aula de hoje, né? Embora seja importante também aí em outras questões. Tá joia? Show de bola. Vamos pro próximo, né? Eu coloquei esse daqui, esse enorme aqui, que tá do Enem, né? Sempre tentando variar aí os vestibulares, né? Como eu já tenho dito algumas aulas. Então, vamos lá. Dúvida? Pode me xingar, tá? Não tem problema não. O artista gráfico holandês, esse nome que está aí, criou belíssimas obras nas quais imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Beleza? Opa, infinita. Infinita, precisa a gente prestar atenção. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então tá lá, essa figura louca que tá aí. Aí ele tenta explicar alguma coisa. Ele fala assim, ó, o quadrado PRST, então ele está falando desse quadrado aqui, ó, P, aí você vai na sequência que ele está te falando, ó, R, tá aqui, S, tá aqui, T, tá aqui, pronto, fechou o quadrado, tá? Então esse quadrado grandão,
com lado de medida 1, então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, isso aqui mede 1, esse pedaço aqui, tá, ó. Mede 1 unidade, tá? Esse outro pedaço aqui, ó, lado, tá? Também mede 1 unidade, e, obviamente, os outros, né, opostos também medirão 1. Ele nem falou centímetro nem metro. E é o ponto de partida, ou seja, foi a primeira figura que o artista aí desenhou, foi esse primeiro quadrado. O segundo quadrado é construído sob ele, tomando o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado. Ponto médio é metade, garantidamente, tá? Então, isso aqui não vale mais 1, né? Claro, porque é bem menor. Isso vale 0,5, tá? Vou colocar aqui em outra cor, 0,5. E por se tratar de um novo quadrado, eu garanto que esse lado de cá também vai medir 0,5, assim como os seus opostos, conforme o quadrado anterior. Dúvidas? Abre o microfone e me xinga, não tem problema. Então, o primeiro quadrado tem lado 1, todos eles, óbvio. O segundo quadrado é a metade, porque ele estendeu-se, né, da origem até o ponto médio, então 0,5. Ponto médio é um elemento matemático que garante a ideia de metade. Então, só retomando a leitura, o segundo quadrado é construído sob ele, tomando o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa informação ele não precisava nem ter dado, tá? Então, isso aqui não precisava não, porque é uma coisa redundante, né? Ele repetiu ali a mesma informação. Essa sequência de construção se repete recursivamente, ou seja, essa brincadeira continua. Deixa eu dar um zoom aqui, para tentar mostrar para vocês agora de amarelo. Isso quer dizer que o próximo quadrado, que é esse aqui, ó, ele também atinge o ponto médio do quadrado anterior. Então, se o quadrado anterior é 0,5, esse é 0,25. De lado. Ok? Reparem que... E aí o próximo, se eu quiser fazer de verde aqui. Aí eu não vou fazer, sabe por quê? Porque agora ficar dividindo um número por 2 vai dar um trabalho do cão. Deixa eu voltar na tela anterior aqui. Igual aqui, ó. Reparem que aqui eu fui até o terceiro. Do terceiro para frente, aqui o quarto, eu já nem me importava mais. Porque numa PG, e se ela for infinita, na verdade, a gente só precisa mesmo é desse cara aqui, ó. É do A1 e da razão. Isso é suficiente. Por isso que eu falei assim, que a fórmula é uma coisa ruim, mas essa fórmula é muito simples da gente memorizar, inclusive. Então, vamos voltar lá. Continuando. Então, eu não vou me meter a besta e ficar calculando qual que é o tamanho do próximo, porque é infinito, depois tem outro menorzinho, depois tem outro menorzinho ainda, e a coisa não para. É coisa de maluco, eu te falei. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Isso é uma pergunta. E depois, qual é a soma? Soma. Pediu para somar. Opa, eu nem terminei a pergunta, mas se ele pediu para somar e ali está aparecendo que são coisas infinitas, reparem, eu acho que é para usar essa ideia aqui. Tá? Então, vamos ficar atento. Ó, são duas perguntas. A primeira não tem nada a ver com soma, a segunda ele pergunta, e qual a soma das medidas dos lados dos 100 primeiros quadrados construídos de acordo com esse padrão? Tá? Então, vamos lá, que a gente vai trabalhar agora a ideia de soma. Presta atenção, de novo, né? Bem, deixa eu completar esses 5 aqui que eu acabei apagando sem querer. Então, vamos tentar escrever essa PG para isso ficar com cara de progressão geométrica? Então, ficou assim, ó. Primeiro, é uma PG, vamos conferir? O lado do primeiro quadrado mede 1. Vou dar um espacinho assim. O lado do segundo quadrado mede 0,5. O lado do terceiro quadrado mede 0,25. Na aula passada, no vídeo da aula da semana passada também, o tutor falava assim, a razão é o A2 sobre o A1 ou o A3 sobre o A2. Se isso tudo for igual, então isso é uma PG. Então, vamos pegar 0,5 dividido por 1, quer dizer, uma coisa dividida por 1 é ela mesma, tá? Então, vai dar 0,5. Mas será que se eu pegar
esse e dividir por esse também dá? Dá. 0,25 dividido por 0,5 dá 0,5? É, dá 0,5. Mas como é que pode? É assim que fazer a conta, tá? Bom, posso ir direto, pessoal? Porque 0,25, 25 centésimos. Pode, ué. Pode? 25 por 5 vai dar 5. Isso, então 50 centésimos. Se você repetir a primeira, ó, e multiplicar pelo inverso da segunda, é rápido, estou fazendo rapidinho. Esse 100 corta com esse 100, 25 sobre 50. Divide por 25, divide por 25. Aqui sobra 1 meio. E 1 meio é a mesma coisa, 0,5. Só para a gente, né, não falar que eu estou de má vontade, mas isso é uma PG. É porque ela está numa lista de PG, estranho seria se não fosse, né? Mas como isso, de certa forma, também é uma recordação, eu só queria que você ficasse atento agora e dissesse mentalmente comigo, agora não precisa abrir o microfone. Gente, de 1 para 0,5 não foi dividido por 2. De 1 para 0,5 foi multiplicado por meio. Eu já combinei isso com vocês. Aqui, isso faz uma grande diferença. Sabe por quê? Porque se você escrever isso aqui, ó, isso aqui é a razão. Se você escrever isso aqui, ó, falar que dividiu por 2, você vai querer falar que se é razão, você vai estar errando, porque a razão não é 2, a razão é meio. Porque é o que você multiplicou, não é o que você dividiu. Tá? Então, do primeiro para o segundo termo, eu vou até apagar essa bobagem aqui de baixo, você multiplicou por meio. E daqui para cá, também. Daqui para cá, você também multiplicou por meio. Beleza, nós temos tempo, vamos continuar. Bem, agora é o seguinte, ele quer saber, a primeira pergunta, qual a medida do centésimo? O centésimo lado do quadrado. Então, ele quer saber quem é o A100. Então, essa pergunta, vou chamar de letra A, tá? Então, essa aqui é uma letra A, essa aqui é uma letra B. A letra A não é conteúdo do vídeo dessa semana, da semana passada. O A100 de qualquer PG, nós já vimos que é o A1 vezes a razão elevada a 99. Eu resolvo isso facilmente. Se não der para fazer conta, não deu. Quem é o A1? O A1 é 1, né? Ó. É um esquisitão, né? O A1 é 1. Então nem precisa colocar aqui, porque agora vem vezes. Qual é a razão? A razão está aqui, ó. A razão é meio. Isso é só para responder essa pergunta, né? Então vai dar meio elevado a 99. Tem como resolver isso aqui? Não, deixa assim. Como esse 1 aqui ele ficou neutro, né? Então, quem é o A100? O centésimo termo é 1 elevado a 99. 1. 2 elevado a 99 é 2 elevado a 99. Então, não tem muita coisa para fazer também, não. É isso aí, acabou, tá? Essa, digamos que seria a nossa letra A. Tá legal? Beleza. Agora, a nossa letra B, digamos que ela poderia ser uma pegadinha para a gente. Por quê? Porque ele falou o seguinte, qual a soma das medidas dos lados? Aqui ele te quebrou. Dos 100 primeiros quadrados construídos de acordo com esse padrão. Se ele falasse assim, qual é a medida do lado dos próximos, pensa comigo, os próximos, ele não estipulou uma quantidade, e os próximos traz a ideia, olha esse símbolo aqui, traz a ideia de infinito. E infinito, nós usaríamos, olha o verbo, usaríamos isso. A1, deixa eu separar um pouquinho, dividido por 1 menos Q. Então, embora isso represente uma PG infinita, porque essa porcaria ela continua até o infinito, o exercício não quer até o infinito, ele quer até o termo de posição 100. E aí, eu vou pedir desculpa pela segunda vez no dia de hoje. Por quê? Porque você vai ter que memorizar uma outra fórmula. Pensa comigo, como é que você vai somar 100 coisas? E 100 coisas dessas, ó. Essa mais essa eu somo. As 3 primeiras eu somo, mas tem mais 97 coisas para cá. Não dá para somar sem fórmula. Então, a PG não tem como, tá? Peço desculpas.
Quem viu o vídeo da semana, ele mostrou a fórmula. Alguém poderia dizer que fórmula é essa? Aí eu vou colocar assim, soma, vamos colocar assim, da finita, tá? Da PG finita. Alguém poderia me dizer qual é a fórmula da soma da PG finita? Tá lá no vídeo da semana. Essa a gente tem que saber, não tem outro jeito, pessoal. Então, eu vou revelar aqui para a gente poder prosseguir, tá? Então, não é macete, porque é fórmula, né? Então, se você não assistiu, assiste o vídeo da semana. A fórmula é a seguinte: como eu quero somar os 100 primeiros termos da PG, a fórmula é a seguinte: é o A101 menos o A1, e o denominador é o contrário da infinita. A infinita é 1 menos Q. Aqui, ó. A finita é Q menos 1. Só um pouquinho, Ctrl Z. É Q menos 1. Então, se eu substituir os valores nessa fórmula, eu estou conseguindo somar todos os valores dessa PGzinha aqui, que tem valores complicados mais à frente. Valores muito pequenos, inclusive. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, o A1, eu sei quem é. Vamos ver se a gente vai ficar na pendência de alguma coisa. O A1, eu sei quem é. Ele vale 1. Tá aqui, ó. Ele vale 1. A razão está aqui, ela vale meio. Então, a razão está aqui, ela vale meio. Então, isso aqui é meio. Já eu substituo. Agora, o A101 eu não sei. Por isso que ele me deu a letra A. Porque se eu sei quem é o A100, eu sei quem é o A101. Imagina, você tem vários termos. Ó, aí eu viro para você e falo assim, esse aqui é o A100. Quem é o A101? É o A100, que é esse cara muito doido aqui, multiplicado pela razão. Tá legal? Então, ó, essa é a ideia. Vamos encontrar ele aqui. Ele está faltando a nossa forma para a gente poder fechar o exercício. Esse aqui eu não tenho. Então, vamos escrever. É um rascunho, tá? Ó. Quem é o rascunho? Porque eu não tenho esse elemento. Quem é o A101? É o A100 e o seguinte, vezes a razão, que na prática vai me dar, quem é o A100? 1 sobre 2 elevado a 99, vezes a razão, que é 1 vezes 2. 1 sobre 2, multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Lembre-se, eu vou dar um zoom aqui para ficar top, ó. Ó, top. Lembre-se que aqui tem um 1 nesse expoente, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma-se os expoentes. 1 sobre 2 elevado a 100. Então, vamos colocar esse valor aqui, ó, que é o meu A101. Eu vou colocar aqui que eu acabei de descobrir. Vou colocar para cá, ó. 1 sobre 2 elevado a 100. Eu vou substituir e vou deixar o desafio para vocês, para eu não extrapolar o limite. Embora já já eu poste o gabarito da questão. Então, olha como é que ficou essa coisa linda aqui. Vamos lá, ó. Substituindo. Vai ficar assim, ó. Fica meio estranho de escrever, ó. 1 sobre 2 elevado a 100 menos 1 dividido por meio, que é esse aqui, ó, menos 1. Menos 1. Pelo amor de Deus. Não pode cortar esse menos 1 com esse menos 1. Não pode. Então, você tem que resolver essa coisa aqui. Se for o caso, resolva separado. Pode me mandar um zap e resolva essa coisa separada também. Ok? O resultado dessas coisas separadas, você divide um pelo outro. Legal? Beleza, pessoal? Então, só entendam o seguinte, embora o enunciado ele indique para vocês aqui uma PG infinita, aonde facilmente, repito, facilmente nós utilizaríamos a ideia de PG infinita, que é essa daqui, tá certo? Ele não quis que usássemos PG infinita, porque ele quis os 100 primeiros quadrados. Aí, eu estou pensando uma coisa aqui agora, eu tenho que terminar até as 15h50. E se fosse finita? Eu me fiz essa pergunta agora, infinita. Eu não tinha pensado nisso antes.
Continue prestando atenção, por favor. E se fosse infinito, ele não perguntasse o 100, ele perguntasse todos, não seria A1 dividido por 1 menos Q? Reparem, eu estou quase confiando que vai dar a mesma coisa. Ficaria assim, o A1 é 1. 1 menos Q é 1 menos a razão. 1 menos meio dá meio, né? De R$1, você tira 50 centavos, você fica com 50 centavos. E 1 dividido por meio dá 2. Eu estou para te falar que essa conta aqui, ela vai dar muito próxima de 2, tá? Vou colocar até, digamos assim, entre aspas, né? Ó, ou com uma interrogação para vocês conferirem. Por quê? Porque senão o que eu falei para vocês aqui é mentira, olha só. Porque eu falei assim, olha só, eu tenho nessa PG aqui, 60 termos, já me deu a resposta, 8.000. Ou, na verdade, né, como vocês queiram aqui, 7.999. Imagina uma PG com 100 termos. Tem que dar a mesma coisa, acrescentar levemente casas decimais. Então, aqui, uma PG, estou raciocinando agora, uma PG com 100 termos, que é essa figura que está aqui, e uma PG infinita, as respostas serão muito parecidas. Tá? A gente só tem que fazer essa DPG infinita para poder até comparar os resultados e ver se isso aqui é um valor muito próximo a esse que eu estou sugerindo aqui. Eu acho que esse raciocínio é válido. Beleza, então? Ó, eu vou encerrar por aqui, porque agora a gente tem orientação acadêmica, tá? Dúvidas me chamem pelo Zap.